Olá, senhoras e senhores. Mais uma vez, como prometido, aqui está o nosso querido amigo Cobra, o emissário da luz, e hoje nós vamos compartilhar algumas informações maravilhosas sobre a libertação do planeta. Muitas coisas têm acontecido. Novamente, tenho que me desculpar, eu estava muito ocupado. Eu estava na Bolívia com o senhor Luiz Maerten, claro, minha conferência no MT. Shasta. Estamos oficialmente gravando no dia 31 de agosto. É uma entrevista mensal, mas não será postado até setembro. Espero que façamos outra em setembro. Peço desculpas pelo atraso. Eu sei que muitos de vocês têm esperado e eu quero agradecer por sua paciência. Temos algumas coisas muito interessantes acontecendo. Sem mais, Cobra, bem-vindo mais uma vez à nossa edição especial do show de Rádio Vitória da Luz. É uma honra ter você aqui, novamente, como sempre. Cobra, obrigado pelo convite novamente. Eu vou começar com algumas perguntas pessoais aqui. Temos lotes de grandes perguntas aqui este mês. Eu estava na Bolívia com Luiz Maertens, o cavaleiro que teve algumas experiências lá embaixo com a grande fraternidade branca. Ele passou 7 dias em que ele chamou Dabi dos 7 raios, e ele também foi para a cidade de Doni, que existe por baixo do lago Titicaca, o menor. Ele disse que o lago menor foi criado para proteger as informações lá há 5.000 anos. Acho que foi decidido protegê-lo e eles colocaram um buraco na montanha que desvia o curso do rio, e também há um campo energético que nem sequer é feito de vidro. É tipo um pequeno centro de retiro onde fica o disco de ouro do Sol. Em algumas das perguntas que eu fiz a ele, ele disse que o disco de ouro do Sol tinha sido usurpado e tinha levado o planeta a cambalear. Então perguntei-lhe, o disco causou o dilúvio? Quando o planeta começou a falhar? Acho que foi relativamente recente. Começamos a ter as estações do ano. Isso foi há 24.000 anos atrás. Cobra, houve muitos períodos na história da humanidade quando houve oscilação no eixo planetário, então isso não é um fenômeno novo neste planeta. Não está na história. Então é verdade que, em algum momento o planeta vai acabar a oscilação e vamos voltar a ter uma primavera e um verão? Como foi dito que seria? Cobra, os padrões climáticos do planeta vão mudar, mas isso não está só relacionado com a oscilação planetária. Está mais relacionado com a condição do fluxo de energia do centro galáctico. Ok. Além disso, outra coisa que eu encontrei. Fomos para estes locais diferentes lá embaixo para essas ativações e iniciações, e a cada lugar que íamos ele dizia, nesta montanha está uma base da Confederação, e nas proximidades havia sempre um retiro da Grande Fraternidade Branca, GFB. Você poderia comentar sobre a relação entre a Confederação e GFB, e como eles trabalham tão intimamente juntos? Basicamente, GFB são seres ascendidos que passaram por encarnações na Terra, e depois eles então ascenderam. Eles perceberam que são parte de uma irmandade maior, que é chamada Confederação Galáctica. Porque a Terra é apenas um planeta que está prestes a ser aceito na rede galáctica da luz, então há uma profunda relação entre esses dois grupos de trabalho, e eles estão profundamente interligados. Eles estão trabalhando muito estreitamente juntos pela libertação planetária. Ok. Isso faz muito sentido. O que eu perguntei lá embaixo quando eu estava falando sobre as coisas que você revela e coisas desta natureza, parece que Luiz mencionou que é completamente diferente. Ele tem trabalhado com diferentes grupos nos últimos 30 anos e ele tem contatos e eles fazem certas coisas e tem ativações, como você tem quando vai fazer meditações em locais sagrados. Parece que seu trabalho está muito envolvido nisso e ele realmente não está envolvido com as mudanças nos aspectos físicos, como da mudança política para libertar o planeta. Ele parece estar no nível mais energético. O que ele indicou para mim foi que GFB trabalha com as energias, os elementais e nas esferas espirituais, e ele indicou que a Confederação está mais ativamente envolvida do que os atuais programas. Concorda com essa avaliação? Não completamente, porque a GFB também está trabalhando no plano físico, não tanto diretamente, mas através de seus discípulos e certas pessoas mandando certas energias que têm uma grande influência no plano físico.
Sim, sim. É mais um trabalho espiritual energético que eles fazem em vez de estarem diretamente envolvidos em um tipo de remoção material como do campo escalar de plasma. Não é verdade? Não acho que estamos na verdade, eles estão muito envolvidos na remoção do campo escalar de plasma. A GFB está. Sim. Ok. Por falar nisso, pessoal, muita gente tem dúvidas. Nós dizemos GFB. Branco representa a pureza e na verdade a fraternidade / irmandade. Isso é correto, Cobra? Sim. Absolutamente. Eu acho que é muito óbvio. Ok. Ele me disse que em uma das imagens de satélite, porque eu estava meio que dizendo que isso está acontecendo e ele disse, bem, nós realmente não focamos nisso. Ele disse, quanto mais você se concentrar nela, torna-se mais real. E tenho isso, mas eu disse, temos que focar nisso, pois isso é uma coisa real. Mas o que ele disse foi que toda a Terra está. Ele descreveu a quarentena, meio que próprio de um fuso horário, e que quando a Voyager saiu e tirou uma foto da Terra, ela não estava mesmo lá. Então ele indicou que a sensação que tive foi como que a Terra tenha sido inserida em um hospital de bolha de tempo, por assim dizer, onde há mudanças sendo feitas. Você pode falar sobre esse tipo de informação? As coisas são um pouco diferentes. O tempo tem um vetor que vai do passado para o futuro e a Terra está onde está. Então quando a Voyager tirou a foto, a Terra estava lá. A única coisa é que a luz tem de viajar da Terra para a Voyager, que levou cerca de 8 horas nessa instância. Isto é o que significa quando as pessoas dizem que a Terra não estava lá. Tudo bem. Ele estava dizendo que a negatividade e tudo o que está acontecendo é como uma falsa realidade, num certo sentido, e quando alcançarmos a libertação, irá ocorrer uma sintonia com a consciência dos reinos espirituais. Não haverá negatividade, como você disse. Sim, é claro, quando o evento ocorrer, a negatividade será removida do planeta. Sim. Ele disse que, outra coisa que eu sou meio curioso. Ele disse que eles trabalham muito com o que ele chama o anel de fogo, que é energia magmática ou telúrica, e ele disse que está relacionado à consciência, e ele disse que os fluxos de magma da Terra são muito importantes na interação com a consciência humana. Você concorda com isso? Sim, exatamente. Ok. Outra coisa que eu gostaria de perguntar a respeito disso. Ele passou por um portal. Ele foi para Ganímedes e havia uma cúpula ou um campo energético. Ele estava na superfície, bem como no interior. Em qualquer uma de suas viagens nunca chegou a ir a Ganímedes. Na verdade, estava perto deste local, da lua de Júpiter, quando tive uma turnê do sistema solar com os Pleiadianos há muitos anos. Ok. Ele disse que há uma cidade chamada Morlan e que era muito interessante. Ele disse que as plantas realmente têm consciência. Quando ele estava lá, ele disse que uma planta estava se movendo em toda a paisagem e ele disse que, em suas plantas da terra estão numa consciência de grupo e acima daqui elas estão em consciência individual. Só achei que foi muito interessante. Ele descreveu Ganímedes como um lugar onde aqueles seres que desejam ajudar a Terra são treinados em se tornar guias para as pessoas da Terra e que Ganímedes é muito importante para o comando de Júpiter tanto quanto para a Terra com as pessoas avançadas para a cura. Você poderia comentar sobre isso ou qualquer coisa que você aprendeu com os centros de comando de Júpiter lá em cima? Na verdade, eu fiz um post inteiro sobre o portal de Ganímedes e a importância de Ganímedes. É um dos principais portais para o sistema solar e para as energias galácticas e transmite essas energias galácticas em todo o sistema solar. Existem muitas bases da Confederação Galáctica em Ganímedes e abaixo da superfície de Ganímedes, e as bases estão ancorando a luz para todo o sistema solar. Ok. É o que ele disse, foi muito interessante. É maravilhoso ouvir vocês na mesma página com um monte de coisas. Agradeço por isso. Acabei de terminar a conferência no Monte Shasta e tivemos oradores, e uma das coisas interessantes para mim foi Alex Collier. No final de sua palestra ele falou sobre um anão, não sei se era a estrela anã marrom ou vermelha, ele mantém que está vindo para o sistema solar, muito em breve. E perguntei-lhe, como você sabe isso?
E ele disse: eu tenho uma foto de um cavaleiro da marinha que disse que o governo sabe disso. Isso só pode ser fotografado em infravermelho. Ele diz que se aproxima do sistema solar. Não sei se ainda está dentro. Ele disse que já está causando atividade vulcânica no exterior de Plutão. Perguntei-lhe: o AIS confirmou isso? Ele disse: falaram-me sobre isso há muito tempo atrás. Minha pergunta é: eu li nas notas de contato de Billy Mears muitos anos atrás, quando eu era muito jovem, com Fred Beal, Vendeu Stevens estava a enviá-los. Eles chamaram este corpo que vem a cada 3.600 anos de cometa Destroyer. Eles realmente disseram que eles teriam colidido e não seria tanto um problema. Mas Alex, em sua fala, disse que os galácticos absolutamente protegerão a Terra tanto quanto possível, mas pode haver alguns terremotos, alguns tsunamis e movimentos tectônicos, mas isso não seria cataclísmico ou coisas assim. Além disso, ele disse que a influência de Pico provavelmente virá um dia em 2016 ou 17. Só por curiosidade. Sempre pensei que fosse um mito. Eu pensei que se está lá, poderíamos vê-lo, mas ele disse isso, então eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Não posso confirmar a existência desse corpo, e, absolutamente, não posso confirmar que há um determinado objeto que está vindo para causar eventos cataclísmicos neste planeta. Basicamente o que está acontecendo é a atividade do centro galáctico que está aumentando, e isso é um motivo porque nós temos mais terremotos aqui e é a principal razão por que estamos tendo essas mudanças. Ok, então a partir de seus contatos não pode confirmar isso por razões de segurança, ou absolutamente não sabe que os ETS não mencionaram a você em tudo e nunca foi trazido em suas comunicações? Nunca recebi qualquer confirmação sobre a existência de algo que está retornando em 3.600 anos e fazendo a destruição no nosso sistema solar. Ok, ele não disse cataclismo, ele disse que no passado causou algumas atividades e é muito interessante. Fiquei bastante surpreso e acho que apenas diferentes grupos possuem diferentes entendimentos. Eu realmente respeito Alex Collier, assim não ficaria muito surpreso se isso ocorresse ou não. Vamos ver, vamos para as outras perguntas. Agora temos um monte de perguntas das pessoas. Vamos tentar passar por estes na sua maravilhosa forma habitual. Muitas pessoas têm falado sobre esta coisa chamada onda. Não sei, supostamente há cientistas que supostamente têm pregado contra. Sinto-me meio que estamos agora na onda, não estamos, cobra? Na verdade estamos na onda há algum tempo. Como eu disse muitas vezes antes do aumento da atividade do centro galáctico. E as pessoas têm diferentes nomes para isso e um dos picos está entrando nos próximos meses e haverá muito mais aqueles picos de energia a acontecer no futuro e dentre esses picos irão resultar no evento. É extremamente difícil prever qual será a mais acertada. Exato. É exatamente o que estava sentindo. É uma sucessão de aumentos que tem janelas de oportunidade. Exatamente. Essa é uma das coisas que eu tenho muito respeito por você, que nunca marcaram uma data. É sempre uma janela ou uma zona de tempo possível. Você concorda que há uma janela de pico oportunidade vem num futuro próximo, sim? Sim, eu concordaria com isso. Tudo bem, obrigado. Nós atravessaremos um monte dessas perguntas aqui. Alguém quer saber se você pode dar qualquer informação sobre o Bernie Sanders como a possibilidade de presidente eleito. Ele obviamente está bem intencionado. Não sei se ele tem a profundidade para segurar as coisas, mas as pessoas estão pensando se você tiver qualquer informação sobre seus esforços. Ok. É extremamente improvável que qualquer um que não tenha sido escolhido pela Cabala se tornaria o nosso presidente, se, é claro, houver eleições no próximo ano. Sim, eu estava curioso sobre a possibilidade das eleições. Eu deveria ficar realmente chocado depois de todo o movimento que fizemos em frente na consciência do planeta. Você acha que teremos eleições? Poderá ser possível acabar com os Caducara e Larry e Jeb. Você acha que é possível? Muitas coisas são possíveis, mas mais ainda uma surpresa é possível. Claro que, se o evento acontecer antes desse período de tempo, as eleições não vão ocorrer. Ok. Outra questão aqui.
Nós estamos indo aqui um pouco mais à frente. Alguém quer saber qual é o processo com os arcontes e a cabala? Como é que eles corrompem a religião islâmica e outras religiões? Como eles fazem isso? Esta questão terá de ser um pouco mais específica. Ok. Acho que vou pular essa. Está na PFC, prepare for change, gente, mas eu pensei que eu iria fazer a pergunta de qualquer maneira. Alguém quer saber quando o evento real vier, o que você recomendaria para as pessoas? Provavelmente não sentem que devem se juntar aos grupos de apoio ao evento. O que você recomenda às pessoas comuns fazerem durante o evento? O que quer que eles se sentem guiados a fazer. Eu não estou aqui para dar alguma sugestão para ninguém. Gostaria apenas de dizer para todo mundo ouvir sua própria orientação interior. Existe suficiente informação lá fora para fazer escolhas informadas e encontrar sua própria forma de contribuir para o evento quando acontecer. Ok. Algumas pessoas estavam se perguntando após o evento a rapidez com que irão terminar determinados postos de trabalho e, por exemplo, alguém perguntou: será que grandes equipes de esporte e esse tipo de coisa como a grande liga de baseball, futebol do mundo, que esses tipos de coisas terminam à luz das revelações que virão durante o evento? Será um processo gradual. Levará a algum lugar entre alguns meses e alguns anos. Ok. Um monte de gente pediu os detalhes sobre o Elixir. Você pode nos dar qualquer corrente possível baseado na superfície, eu acho, tecnologia nutricional que iria aproximar esses tipos de tecnologias a partir da parte benevolente. Não neste momento, porque o que é mais importante com o processo de imortalidade é o estado de consciência. Com o estado certo de consciência, tudo o resto cai no lugar. Ok, Luiz disse que quando ele foi para ele o chamou de o templo de pureza, que ele iria colocar a mão em um dispositivo que iria ler as necessidades nutricionais do seu corpo. E ele disse que primeiramente vivia comendo extratos vegetais e frutas. Vai ser possível logo após o evento ter dispositivos que iriam ler o que nós precisamos para comer e ser capaz de criar a comida muito rapidamente. Sim, será possível para aqueles que serão contactados pelo movimento de resistência. Isso vai realmente continuar a aumentar gradualmente à medida que mais pessoas forem contactadas. Ok. Alguém quer saber, depois do evento, quantas horas de trabalho serão diminuídas? Será que vamos ainda estar trabalhando em empregos 8 horas dias no começo para começar as coisas? Ou haverá um relaxamento geral do ritmo frenético de trabalho que temos atualmente? Logo no evento, o dia de trabalho ainda será cerca de 8 horas, e isso vai diminuir gradualmente ao longo de alguns meses, um período de alguns anos. As horas de trabalho deverão ser reduzidas para 4 horas. Trabalho, que não será uma obrigação mais. Haverá um certo rendimento mínimo garantido para todos e aqueles que gostariam de ser mais criativos. É claro, todo mundo vai continuar a trabalhar em sua própria maneira. Será que o evento vai ser adiado mesmo se as circunstâncias de superfície estiverem definidas e prontas, exceto se o campo escalar plasma não estiver completamente apagado? Será que eles estão a tentar apagá-lo até que esteja tudo pronto? O campo de plasma deve ir baixo para o evento ter lugar. Na verdade, o campo de plasma com as bombas Toplet Strangelet é a parte mais crítica da situação e tem que ser limpas em grande medida antes do evento poder acontecer. Basicamente todas as bombas Strangelet e Toplet precisam ser removidas completamente antes para o evento acontecer. Eu realmente não vou entrar em detalhes do seu post, mas eu li todos os seus posts sem algum ponto. Uma pessoa disse que você não explicou o que é uma bomba Toplet em oposição a uma bomba Strangelet. Eu não sei se isso é verdade, mas eles disseram e estavam se perguntando qual é a diferença entre a bomba Strangelet e bomba Toplet. Na verdade, eu já expliquei isso, mas eu vou repeti-lo novamente. A bomba Toplet é feita de quarks top e a bomba Strangelet é feita de quarks estranhos. A bomba Toplet é um pouco mais massivo e bastante mais perigosa. É muito difícil fazer isso e por isso não existem muitas presentes, mas ainda existem algumas na existência e todas elas precisam ser removidas. Muito obrigado. Você pode dizer qual é a radiação que está em Fukushima neste momento?
A situação não é tão drástica como muitas pessoas gostam de retratar, mas ainda existe muita poluição no ambiente e esta situação será completamente tratada após o evento. Ok. Alguém estava perguntando, quando um planeta é libertado, há diferentes tipos de planetas, gostaria de saber se há alguma diferença importante entre o processo de libertação planetária. Eu acho que eles perguntaram também se todos os planetas têm campos escalares de plasma. Existem diferentes tipos de libertações que tiveram lugar no passado? A situação no planeta Terra é muito original, porque este é o planeta mais complexo com a mais extensa programação e uma mistura de raças diferentes, de modo que este é realmente o planeta mais difícil de liberar. Ok. Este é um tipo de palpite lá fora. Eles querem a sua estimativa sobre os grandes membros da Cabala. Existe uma percentagem deles que já perceberam que o jogo é para cima e querem sair, ou um monte deles já foi em direção ao Sol Central? Qual será o seu estado emocional? Há relatos de que eles são extremamente medrosos e em pânico ou então se renunciaram. O que está acontecendo lá? Basicamente, aqueles que estiverem prontos vão cruzar para a luz quando a oportunidade vier. Ainda são os mesmos, e aqueles que têm uma tendência a estar resistindo até o fim, vão resistir até o fim. Então, isso não mudou muito, e estamos apenas esperando o momento certo para que as mudanças aconteçam e depois, claro, aqueles que estão prontos voltaram para a luz. Ok. Eu tenho 3 destas perguntas. Eu não tenho certeza se você tinha um post sobre isso. Várias pessoas queriam saber quantas dimensões existem. Dependendo de sua definição do que é uma dimensão, na verdade existem gradações de refinamento de frequência que estão gradualmente convergentes para o 1. Existem. Penso que o Dr. Bill disse que há 7 ou 8 universos paralelos. Elas estão relacionadas, em termos esotéricos, o que poderíamos chamar as planícies, o cosmo, o físico, o mental, tudo isso? Ou dentro destas, também existem gradações mais refinadas de dimensões também? Sim, sim. Ok. Alguém já disse, e eu não sei se isso é verdade, eles disseram que o novo sistema BRICS foi inventado por George Soros e Goldman Sachs. Isso é verdade? Isso não é verdade, mas é verdade que, na verdade, as forças da luz estavam por trás disso, mas os jesuítas e seus asseclas tentaram infiltrar-se e ainda estão tentando se infiltrar, e eles têm sido bem-sucedidos até certo ponto. Ok. Alguém da Argentina parece sentir que o presidente do seu país é bastante acolhedor com o Papa, e eles estavam se perguntando se você tinha alguma informação sobre isso? Sempre há negociações em curso e o que está acontecendo na superfície nem sempre é o que está acontecendo nos bastidores. Eles também disseram que no sul da Argentina há uma base militar chinesa em construção e eles estão se perguntando qual a proposta da mesma. Muitas pessoas estão preocupadas que a partir da visão dominante lá embaixo que a China está tentando infiltrar o comunismo na Argentina. Você está ciente? Não, eu só sei o que está acontecendo. O que está acontecendo é que há uma forte presença Illuminati na Argentina e os chineses estão tentando criar um equilíbrio para isso. Ah, então os chineses estão estabelecendo uma presença para serem capazes de intervir caso os arcontes tentem implantar aquilo que você chama de projeto do ou na hora do evento, é isso? Não exatamente, mas há muita atividade acontecendo ali mesmo e os chineses estão equilibrando ou contrapondo certas ações das famílias Archonte lá presentes. Ok. Esta é uma pergunta interessante. Eu acho que você meio que respondeu antes. O que se imagina ser outro, como você disse, influxo de energias entre outubro e dezembro, é o que essa pessoa diz. Será que ela tem o potencial de desencadear o evento? Qualquer janela de oportunidade tem o potencial de desencadear o evento, incluindo esta. Ok. Você poderia comentar sobre a situação atual das fortalezas subterrâneas do Grupo Chimera? Ainda existem algumas fortalezas. Tem havido algumas vitórias lá embaixo. Estão sendo presos. O que está acontecendo com o Grupo Chimera? Ok. Tem havido um grande progresso nas fortalezas subterrâneas do Grupo Chimera. Não restam muitas, por isso esta é uma boa notícia, na verdade. O que acontece com o espaço?
Quando a coisa acontece, será que o grupo Chimeira se espalha pelo planeta, ou todos eles, na verdade, estão sendo presos e removidos da Terra em naves-mães, motherships, das forças da luz? O que acontece lá embaixo quando isso acontece? Eles são realmente transferidos para o centro do cruzamento Ganímedes, e a maioria deles vão para o Sol Central Galáctico. Alguns deles realmente optam por migrar para a luz e então passam por um certo processo de reeducação. Uau, isso é ótimo. Quando você mencionou o grupo Chimeira, eles possuíam algumas das principais fortalezas que eram bastante robustas. Você pode nos dar uma porcentagem? Será que estamos agora? Digamos que há 10 anos o Chimeira tinha tantas bases e atividades onde eles guardavam suas bombas Toplect, e também acho que você mencionou que eles têm sistemas de campos de plasma escalares lá também. Qual a percentagem disto foi removido até este momento? Eu não falaria sobre percentual, mas eu diria que a grande maioria foi removida. Uau, isso me faz pensar em algo entre 75% ou em algum lugar nesse intervalo. Muito mais que isso. Uau, isso é realmente bom. Algumas pessoas estavam pensando, antes do evento físico real, o véu estará um pouco levantado ou levantará exatamente ao mesmo tempo. Como é que funciona? Está bem. O véu já está sendo levantado até certo ponto, então já estamos no processo de remoção do véu, e isto irá aumentar gradualmente até o ponto onde acontece o evento. Portanto, há diferentes indivíduos. Parece que dei um monte de relatos de um tremendo progresso sendo feito por muitas pessoas em um nível pessoal, fazendo grandes progressos em seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Isto faz parte do véu sendo removido, ou isso é provavelmente também alguns dos trabalhos do contato dos galácticos sendo autorizados a realizá-los mais regularmente agora, sim? Na verdade, ambas as coisas fazem parte do mesmo processo. Ok. Há alguma coisa que você pode compartilhar conosco sobre planos para o contato com certos indivíduos? Serão planos para pousos mais intensos, onde eles ficarão no chão e o povo terá de vê-los, ou é um pouco mais distante? Não, isso não vai acontecer antes do evento. Ok. Portanto, não haverá interação aberta, ou mesmo nenhuma até o evento. Eu acho que alguém diz, são os arcontes encarnados capazes de se comunicar, agirem ou interagirem em alguns aspectos com o povo? Eu não sei o que isso significa, realmente. Não diretamente, mas eles podem se comunicar através de suas meditações. Ok. Sabemos que os campos escalares plasmáticos sob operações sublunares estão fazendo um grande processo. Como isso está afetando os implantes na população humana? Na verdade, isso está ajudando muito nas remoções dos implantes. Os implantes são muito menos intensos, e isso vai ajudar os seres humanos a entrar em contato com a luz muito mais facilmente. Dentre estes implantes, você mencionou que há um invisível, que é tipo de gosto. Ele então muda. Você meio que disse que ele pode ser suprimido, removido ou subjugado, em certa medida com diferentes tecnologias, mas você disse que ele pode voltar a crescer e ter até mais influência do que antes. Isto é uma definição limitada do que está acontecendo agora ou ainda faz parte do jogo? Ele ainda está acontecendo, mas em um grau menor. Ok. Outra pergunta que alguém aqui tem. Eu acho que eles estão citando você aqui. Ela diz, a ingestão regular de o elixir da vida para apoiar o processo, as duas versões disponíveis. A versão mineral é mais eficaz e mais poderosa do que a versão de ervas. Esta pessoa gostaria de saber a diferença entre essas duas versões de elixires. Ok. Eu já disse tudo quanto eu poderia dizer no artigo anterior. Ok. É o tipo de coisa que fica escondida. Alguém quer saber, e eu não sei se isto é definitivamente o que vai acontecer, mas eles disseram que o CERN está planejando algo para acontecer em setembro e eles estão se perguntando, será que isso vai causar qualquer rescaldo nas linhas energéticas de tempo, ou então das condições magnéticas da Terra? Nós realmente não temos nada a temer. Ok. Eu acho que eu poderia dizer, eles ainda podem ter algumas coisas que podem causar alguns problemas. Você vê alguma dessas agendas que eles têm em curso em termos de manipular as pessoas e bandeiras falsas como essa?
Está praticamente tudo feito. Coisas como essa podem acontecer, sim. Ok. Alguém mencionou. Eles queriam ouvir sua perspectiva. Acho que em 1 ou 2 semanas o Jadeon termina oficialmente. Eles queriam ouvir o que você pensa sobre isso. Houve forças, eles têm planos em curso que seriam melhores, mas todos sabiam sobre isso, então eles não poderiam fazê-lo. Qual era a situação? E ainda, eu acho que eles disseram ter mais de 2 semanas de Jadeon oficialmente. Você pode comentar sobre Jadeon e o que foi? Na verdade, toda a situação foi exagerada como normalmente, e como eu já disse muitas vezes no passado, você não precisa se preocupar com isso. Jadeon acabará, e depois que acabar, algumas semanas mais tarde, todo mundo vai esquecer que ele existiu. Sim, eu meio que senti que era uma possibilidade muito real. A tecnologia descrita foi um pouco assustadora, mas é bom saber que ele será jogado fora como você previu. As pessoas querem saber se você pode comentar, se você sabe, qual é a verdadeira agenda do Papa quando ele vem aqui. Como você revelou mais da inteligência sobre isso. Você mencionou em nossa última entrevista que certas coisas estão acontecendo. Esta tem sido um persistente. Eu recebi muitas perguntas sobre isso e eles querem saber. Se há quaisquer novos desenvolvimentos, você poderia compartilhar isso com a gente. Mais uma vez, sua visita não é tão importante quanto parece. É apenas sua tentativa de programar as massas. Não haverá revelações devastadoras ou cataclísmicas da vida ou qualquer coisa dessa natureza. Eu estive falando com um cavalheiro que esteve em contato com o tesoureiro Christine Lagarde e ele afirma que as coisas realmente estão mudando. E eu notei para ele, eu disse, as notas de $100 agora dizem Federal Reserve Note e Tesouro Note. Você pode comentar sobre isso? É esse tipo de transição do dólar que está acontecendo? Sim, há mudanças nos bastidores na estrutura do sistema financeiro, e essas mudanças são bastante profundas, e elas vão levar para a redefinição financeira. Ok. Será que o poder de compra do dólar será mantido após o reset? Será que vai haver uma situação drástica para o dólar norte-americano, onde, como em alguns países que você pode usar em sua lareira de tão barato que não vale o papel em que está impresso? Eu estava me perguntando qual seria a situação com o dólar? Não haverá desvalorização drástica. Pode haver uma desvalorização até certo grau, mas o dólar norte-americano não vai se tornar papel sem valor. Este não é o plano. Ok. Havia uma pergunta com relação a essa explosão gigante na China. Eu acho que você tinha mencionado que era uma atividade cabal e eles estavam se perguntando se era nuclear. Infelizmente, sim. Como houve explosões nucleares antes no Iêmen e na Síria. Uau, ok. A mensagem foi da Cabala para a China. É isso que estavam fazendo. Sim, exatamente, sim. Pessoas estavam perguntando o que está acontecendo com Netanyahu. Ele está sendo refreado e controlado até certo ponto. O seu poder ainda é forte o suficiente para criar um monte de estragos ou ele está meio que a desvanecer sem seu poder? Ele está perdendo energia diariamente porque seus antigos aliados estão trocando alianças recentemente porque eles estão percebendo que as coisas estão mudando. Sim, algumas pessoas têm perguntado. Eu achei bastante interessante. Eu vi no aeroporto que Hillary Clinton sabe que colocaram um pouco de fumaça e espelhos, pois ela está sob investigação por um computador não seguro. Qual é o propósito do pequeno vazamento lá? Significa que está acontecendo algo mais profundo lá, claro, ou é um pouco de fumaça e espelhos? Qual foi o propósito disso? É a habitual rivalidade entre várias fações na política. Há mais coisas acontecendo, mas não relacionada com um caso específico. Sim, as pessoas querem saber, após o desmonte, o que acontece com os OGM. Essas culturas serão destruídas. Existem planos para dar conta de onde existem sementes e qual influência sobre elas. Qual será o processo de cura das plantas que estão crescendo sob OGM após o evento? A maioria das culturas serão destruídas. Haverá alguma engenharia genética reversa, que podemos assim chamar. Eles serão redesenhados de volta para o seu DNA original. Ok.
Algumas pessoas querem saber o que está acontecendo com a candidatura do Trump para presidente. Eu gosto de vê-lo como um bufão absoluto pessoalmente, mas ele disse que as vacinas causam autismo e ele também afirmou que os políticos são comprados e pagos por empresários como ele. Ele foi posto para isto ou isto é realmente apenas um indivíduo, um maníaco de ego com montes de dinheiro que está na sua própria agenda e quer se tornar presidente ou ele é parte da conspiração? Ele foi colocado nessa posição. Ele não foi colocado nessa posição, mas ele tem algumas ideias que são bastante alinhadas com o objetivo da Cabala. Ele não é o Salvador, como algumas pessoas esperam que ele seja. Sim, acho que não. Outra pergunta aqui. As pessoas estão pensando sobre: existem quaisquer extraterrestres do lado negativo, trabalhando no Vaticano ou no subterrâneo lá? Não, não. Não mais. Ok. As pessoas estão se perguntando que mudanças eles estarão sentindo no momento do evento quando o campo de plasma vier abaixo. Eles estavam pensando se você poderia descrever os sintomas físicos, talvez, alguma ideia dos sentimentos que tomará lugar e quão rápido será. Vai acontecer muito rapidamente ou vai ser ao longo de várias semanas que as energias então mudarão? Queriam saber o que os trabalhadores da luz devem procurar e como eles podem ajudar ao longo deste processo. Será um evento energético muito forte e as pessoas poderão sentir energias muito fortes e pode causar também estranhas sensações físicas. Este processo irá acelerar enquanto se aproxima do evento e o pico ocorrerá no momento do evento. Obrigado. Falando sobre isso em particular, mas algumas pessoas têm perguntado por que há tantas cidades vazias sendo construídas na China, África e algumas cidades na América e ninguém está lá dentro? Qual é a finalidade dessas cidades fantasma? Os chineses precisam estacionar seu dinheiro lá de alguma forma. Eles têm um monte de dinheiro para investir, e eles só constroem cidades. E eventualmente vão mais pessoas para lá. Sim. Alguém quer saber e não sei como isto pode ser afirmado. Você mencionou, acho que o que nós chamaríamos de mal e essa negatividade é causada por uma anomalia aleatória, mas as pessoas estavam pensando, existe um planeta de onde este mal originou-se, o sistema de Orion, ou foi em outras áreas de outras galáxias também. Na verdade, havia alguns planetas de origens, os principais sendo no sistema Orion, mas havia alguns outros pontos, quando isto evoluiu espontaneamente após o início do experimento. Você pode falar sobre como a anomalia aleatória causou essa negatividade? Foi a escolha de certos seres para experimentar essa anomalia diretamente e desenvolveram tecnologias para fazê-lo, para que a experiência fosse extremamente desagradável para o ponto em que sua consciência tem sido uma mutação além do reparo. Ok, muito interessante. Isso encaixa com o que o Neconet disse na conferência. Nós tínhamos pedido dela qual era a situação e ela disse que havia manipulações genéticas que ocorreram e que alguns dos seres das Pleiades, mas nem todas as Pleiades e de outras áreas, tinham desentendimento sobre esta experiência que você fala e que eles propositalmente desconstruíram nosso DNA para isolá-lo da nossa ligação espiritual, que ela disse que era natural e é dado o direito de primogenitura. Você concordaria com isso? Não concordo que os pleiadianos fizeram algo assim. Talvez alguns seres pleiadianos fizeram isso. Não concordo com isso. Ok. Alex Collier afirma, e ela disse que alguns seres de lá, se eles tinham uma base lá, eu não sei, obviamente há muitos pontos de vista. Pessoas estavam se perguntando, após a restauração financeira, quanto tempo vai levar para que nosso sistema monetário atual mude para o lastreado em ouro após o evento. Acho que poderíamos chamá-lo de Sistema Econômico Universal de Prosperidade da Confederação Galáctica. Estimo que há alguns anos. Oh, isso é muito bom. Daqui a uns anos teremos acabado com o câmbio real da moeda então. Sim. É nossa expectativa. Sim, e isso será executado ao longo de computadores e com base em créditos de serviços individuais e assim trocados. Não, quando as tecnologias se tornarem disponíveis para manifestar tudo com replicadores, não haverá mais necessidade para um sistema financeiro. Uau, isso é excitante, Cobra. Em poucos anos isso pode ocorrer. Isto pode ocorrer muito rapidamente após o evento.
Obviamente, há realmente bons planos para isso. Isso é uma boa notícia, obrigado. Esta é uma citação de alguém. Christine Lagarde anunciou 2 vezes em discursos nacionais que não existe tal coisa, não vai haver qualquer restauração global, ponto final, diz. E acho que a pergunta é, ela está mentindo para nós? Eu acho que ouvi de fontes que ela está meio envolvida nisso. Quem disse isso? Christine Lagarde. Ela não está envolvida diretamente com o reset. Ok. Ela disse que não haverá um. Ela pode dizer o que quiser, mas haverá um. Eu sei, mas acho que me faz pensar que ela é um pouco hostil a isso. Há indícios de que ela tem tentado ajudar. Mas aqui está uma coisa que alguém diz: até o momento há muitas famílias e amigos, bem como algum grupo de troca RV privado, que de fato, já trocaram suas moedas. Agora, ele diz, o público está esperando. Eles gostariam que você reconhecesse, confirmasse ou negasse se isso tem acontecido nas últimas semanas. Existe alguma reavaliação acontecendo? O reset vai acontecer em escala planetária, no mesmo momento para todos. Não haverá nenhum acordo de porta dos fundos como parte do reset. Ok. Então, não há ninguém que está trocando dinar ou essas coisas financeiras. Nada vai acontecer até o reset acontecer no momento do evento. É o que está dizendo. Sim, está bem. Eu tenho uma pergunta sobre isso. É uma mudança tão grande. Eles têm um plano para isso? Ocorrerá primeiros em certos lugares ou em todos os lugares de uma vez? Isto vai realizar-se por todo o planeta, mais uma vez, no mesmo momento, em tempo real. Acho que tem o elemento humano em jogo aqui. Digo que parece sem ser experimentado ou explicado ao público sobre o que está acontecendo e o que estará a acontecer. Como todo mundo que está na posição de finanças saberá lidar e dar suporte a isso? Mesmo que elas sejam realmente pessoas boas, honestas e éticas, há muitos deles que estão no sistema financeiro. É apenas o seu trabalho e sua mentalidade. Eles são comerciantes de estoque e outras coisas. Como é que estas pessoas serão capazes de assimilar o novo sistema? Será tão simples que qualquer um pode fazê-lo? Ok. Será um grande choque para muitos dos comerciantes do mercado de ações e pessoas no setor financeiro. Esses tipos de pessoas terão maiores dificuldades em aceitar essa transição. Será que haverá pessoas para tomar seu lugar? Quer dizer, Cobra, não sou um cara super bom em finanças, mas quando grandes quantidades de alimento são enviadas e o comércio que mantém sociedades e países funcionando, acredito que especificamente o de alimento, que é feito através do mercado de ações. Quero dizer, acha que há contingências agora para que ocorra? Sim, claro. Ok. E acho que é óbvio que deve estar um monte de gente envolvida que já sabe sobre isso. Eles estão em contato com a RM da Confederação Galáctica. A maioria deles está em contato, ou eu diria que eles recebem instruções dos militares positivos. Só sabem parte do plano, não todo o plano. Eles sabem apenas a parte do plano que está diretamente ligado com suas ações. Alguém estava falando sobre a oscilação do eixo da Terra e a consciência humana. A oscilação planetária e a aura estão intimamente associados à consciência humana. Sim. Você concorda que haverá uma mudança de polo, talvez não uma inversão do polo sobre a sua linha central, e há um período de tempo onde esta janela é mais provável ocorrer do que em qualquer outro momento? Estamos todos prontos no processo de mudança do polo magnético. Então isso já está acontecendo. Você pode falar sobre como o polo vai mudar? Os polos magnéticos estão mudando já, e isso não vai acionar qualquer cataclismo maciço. Sobre o deslocamento físico polar, não falo ainda. Ok. É o deslocamento polar magnético. Você pode falar sobre a distância de onde o Polo Norte está agora, magneticamente? Até onde isto vai mudar? Serão milhares de milhas, várias centenas de milhas? O que é esperado? Ele pode ser milhares de milhas e que poderia ser uma inversão polar completa. Ok. Seria uma inversão polar precipitada convulsiva mais dura? Não, interessante.
Então nós poderíamos ter uma mudança magnética onde o Polo Sul torna-se o Polo Norte e o Polo Norte torna-se o Polo Sul e não ter um movimento drástico no interior das placas tectônicas ou terremoto, correto? Sim. Muito boa notícia. Alguém quer saber o que os trabalhadores da luz devem fazer para se protegerem em sua situação financeira no mundo de hoje? Você recomendaria investir? Eu sei que você não é uma pessoa do mercado de ações, mas você recomendaria aplicar o capital em um pouco de ouro e prata? Algumas pessoas têm a sensação de que as moedas vão flutuar e que seria o caminho mais seguro para colocar o seu dinheiro. Ok. Primeiro, tire o capital do banco. Este é um. E 2, colocá-lo em algo tangível, ou ainda melhor, colocá-lo em projetos que melhoram a qualidade de sua vida e da qualidade de vida das pessoas ao seu redor. Ok. Todas as energias e frequências que estão subindo vibracionalmente afetam as crianças de forma diferente do que os adultos. Eles são capazes de assimilá-las melhor. Qual seria a diferença? O que os pais poderiam procurar em seus filhos? Existe alguma coisa que devem procurar? Será que algumas crianças passam por alguns possíveis momentos de estresse a partir dessas mudanças de frequências? Eu não estou pensando sobre a sociedade ou terremotos, mas eu estou falando sobre consciência. Crianças terão muito menos problemas com a adaptação às novas frequências, porque vai ser muito natural para elas. E esta é outra de mãe aqui, mesma pessoa. Ela queria saber as doenças como a peritonite, cachumba, rubéola e sarampo. Foram feitas em um laboratório ou essas doenças ocorrem naturalmente? Elas foram feitas em um laboratório. Algumas delas recentemente, algumas delas muito tempo atrás. Ok. Outra pessoa gostaria de lhe agradecer por seu amor e luz. Você fez algumas declarações que eles gostariam que você esclarecesse pontos que você fez sobre o controle, sobre o processo de reencarnação. Em sua última entrevista, você disse que era muito raro para um indivíduo escapar da grade no momento da morte, então alguns meses atrás, você afirmou que algumas almas mais evoluídas não têm nenhum problema em quebrar o processo de reencarnação da morte. Uma coisa é alcançar em sua consciência para além do véu e não deixar este lugar e, completamente outra coisa, é deixar essa quarentena e mudar para algum outro local. Ok. Eu tenho uma última pergunta aqui. Eu acho que tem a ver com a rede de campo escalar plasma e os chemtrails. Tem havido um tremendo aumento nos chemtrails. Ultimamente você mencionou que alguns dos satélites estão descendo. Será que isso tornar os chemtrails menos eficazes para a população superfície? Ok. A situação chemtrail será completamente resolvida no momento do evento e não antes. Ok. Então essa é uma das últimas coisas. Cobra, muito obrigado. Peço desculpas por demorar tanto tempo para chegar a esta entrevista. É informativo, como sempre, e eu quero agradecer a você por ter vindo e ter um tempo comigo hoje. Vamos publicar isso para as pessoas o mais rápido possível. Há alguma mensagem que você gostaria de deixar ao público para este mês que vem? Ok. A coisa mais importante para este mês é não perder o seu centro. Não perder o equilíbrio, pois pode haver desafios vindo e manter a nossa visão, manter seu foco e seremos vitoriosos no final. Muito obrigado, Cobra. Vitória para a luz. Cobra, mais uma vez, Deus te abençoe e obrigado por seu serviço ao nosso planeta. Muito obrigado, e vitória da luz. Fim.